Nossa, eu acho que eu estou mais nervosa hoje do que eu tive em todas as palestras que eu já fiz na minha vida. Eu acho que é uma responsabilidade tão grande hoje que trazer esse conhecimento e tentar fazer essa mudança, às vezes, né, o empreendedorismo hoje está precisando, ou por um start, ou por uma adequação de processos. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela, para a gente seguir a nossa, né, apresentação do que foi proposto para hoje, né, que seria como transformar ideias em negócios com a ajuda da inteligência artificial. Deixa eu só mudar aqui o meu posicionamento aqui. Ótimo. E aí, vou fazer uma pequena introdução da minha pessoa, sem gastar muito tempo, porque o que eu tenho para falar é muita coisa. E não que a minha história não seja interessante, mas eu acho que é legal dar foco naquilo que a gente precisa de fato resolver e nas questões que a gente precisa de fato transformar. Então, ao longo da apresentação, eu consigo colocar alguns exemplos, algumas situações por quais eu passei e que eu pude aplicar alguns métodos que eu estou dando agora para a gente poder ter essa aula mais dinâmica, mais fluida, mais objetiva. Então, meu nome é Janaína Nastari, mas como é muito longo, é muito difícil falar para o estrangeiro, acabou que todo mundo adotou Jana Nastari, e eu gostei, porque é um nome que me faz sentir bem. Eu sou geminiana, ao longo da minha vida eu já tive 64 mudanças em 4 países. Sou esposa, mãe de 3 filhos, tenho 2 engenheiros em casa, um de 30 e um de 25 anos, e tenho uma aspirante a design gráfico, que é a Sofia, de 12 anos. Sou uma militar da reserva, tenho a formação em gestão empresarial com ênfase em gerenciamento de projeto. Meu último trabalho foi como Scrum Master, porque na área de gerenciamento de projeto, eu acabei me especializando na área de Agile, que é uma outra metodologia, né? Além da tradicional, nós temos a metodologia Agile, que é justamente para áreas de TI. Eu não sei se vocês conhecem bem, mas a gente pode, ao longo do tempo, ir explicando mais ou menos, né, o que seria isso. Sou especialista em experiência do usuário pela Google e gestora de AI, pesquisadora de tendências de negócio. E hoje trabalho com consultoria de planejamento e estratégia de negócios. Então, eu tenho 47 anos, né? 47 anos. E ao longo da minha vida, eu vim trazendo, eu fui criando um portfólio de competências para que eles fossem se agregando, as minhas habilidades fossem se agregando, para que eu pudesse ter a máxima performance naquilo que eu estou desenvolvendo. Então, eu precisava de uma habilidade, eu ia lá e buscava essa habilidade de forma que eu pudesse compilar com as outras e crescer, né? Então, isso foi a minha básica trajetória. A minha formação inicial, eu sou dentista, então não tem como. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar bastante, porque um papel nunca vai me definir, um diploma nunca vai me definir. Eu nunca vou ser aquilo que me taxaram. Você é dentista, você vai trabalhar como dentista para o resto da vida. Não. A gente busca aquilo que a gente se sente confortável e, né, e preparada para fazer. Então, a área militar realmente me despertou uma área de gerenciamento de projeto e liderança que me fez muito bem. Então, ao longo da minha vida, eu acabei trilhando esse caminho. Então, basicamente, o que eu vou falar de mim é só isso, para a gente não perder tempo. Vamos lá no que interessa, porque eu acho que a gente tem bastante coisa bacana para falar, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Pode ser assim? Ou vocês querem saber mais alguma coisa de mim? Senão eu Jana, paro. Jana, licença, Oi. rapidinho. Só para te falar que está aparecendo, a tela que você está partilhando com a gente é a tela do apresentador. Ah!
tá? Só não sei Ah, se beleza. você quer que Ótimo. apareça as duas, tá bom? Vou. Muito obrigada. De Peraí, muito nada, obrigada por compartilhar. de nada. Porque a gente. E aonde está a minha tela? Posso saber? Ah, tá aqui. Muito. E Deixa eu ver. agora, Milena? Agora Pronto, sim. agora tá ótimo, tá Ah, tudo certinho. maravilha. Tá? Agora E Super. tá aí, perfeito. só pegando um gancho do que você falou, eu Aham. acho que essa história que nossos pais passaram, de passar 30, 40 anos na mesma empresa, eu acho que não existe mais. Eu sou igual a você, formada em Direito, policial rodoviária, agora coach, e transitando aí nessas áreas que fazem meu coração bater. Maravilhoso. Ó, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque por muito tempo me taxaram como doida, né? Ah, mas nossa, mas você tem uma profissão, o que que você vai fazer com outra profissão? E você nem é isso. Gente, eu já escutei isso. Você nem é isso. Como se a gente fosse árvore e a gente não pudesse criar habilidades para mudar. Então, assim, eu fico muito feliz, Milena, que você seja uma adepta a essa transformação. Somos loucas juntas. Ai, que bom, dá a mão e siga em frente. Jana, a Camila quer dizer alguma coisa. Sim, por Pode favor, Camila. Jana, tô chocada. Você nem começou a falar, hein? Mas eu já tô curiosa para saber mais de você sobre essa transição. Gente, mas eu tenho tanta coisa importante para falar para vocês. Eu sei, mas só para. Eu tô muito surpresa, porque é muito É, legal. mas eu acho legal, tá? Nossa, eu falei, eu não vou falar muito de mim para não perder tempo com elas, para elas poderem absorver o conteúdo, mas eu vou falar rapidinho. É, eu sou uma pessoa, eu não sei se isso é um jeito meu, acho que talvez a tia Alice seja mais ou menos assim, depois ela pode até acrescentar, mas assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, que a ideia é uma coisa que me. Vocês vão entender a história da ideia depois. Eu sou muito inquieta e eu gosto muito de tudo que eu não sei fazer. Eu gosto de coisas que eu não sei fazer. Se a pessoa falar assim, isso você não sabe fazer, eu gosto de aprender a fazer. Eu não tenho essa barreira. Então, o exército, né, tem seus problemas? Tem, né? É uma liderança hierárquica? Mas foi lá que eu tive um comandante que olhou para mim aos 45 dias de aspirante e falou: Você é tudo, menos dentista. Você pode ser o que você quiser, menos dentista. E foi lá que ele me deu um cargo de liderança muito grande, e eu tinha acabado de sair da odontologia. Fazia, sei lá, 6 meses que eu tinha me formado, com zero matéria de liderança, com zero matéria de gestão, porque quem é da saúde sabe que isso não passa na universidade, você não tem nem de longe essas coisas na universidade. Então, naquele momento, depois de 8 anos, né, que foi confiada a mim uma experiência muito pesada, né, e eu desenvolvi ela bem, eu falei, gente, não tem limite. Eu descobri que eu posso ser aquilo que eu quiser ser, desde que eu saiba, né, como lidar com isso, como ir buscar isso. Não é fácil, é óbvio que não é um caminho linear, nós vamos falar sobre isso. Não é um caminho previsível, não é. Não é um caminho que você fala, não, tá tranquilo, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. É uma construção diária. Então, o fato de eu colocar ali, eu sou geminiana, tem um motivo, né? O geminiano, ele é uma cabeça inquieta, ele é uma cabeça que dorme com uma ideia, acorda com outra, tem 4 estações no mesmo dia. Então, assim, também agudiza, né? Esse meu jeito de ser. Então, agilista, por isso que eu falei, eu fui criando um portfólio de competências de acordo com a minha característica. Eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo, porque eu acho que o tempo é a única. Quando você tem 47 anos, o tempo ele é muito precioso. O tempo ele tem que ser gasto com muita responsabilidade e com muito resultado. Então, eu fui criando esse portfólio de competência para ir buscando as minhas características que melhor pudesse performar, entendeu? Então, Camila, calma, ao longo eu vou te falando
os passos que eu fui dando para esse momento. Você vai entender tudo. Espero. Núbia, controla o tempo. Então, basicamente é isso. E eu queria propor uma coisa para vocês muito legal, assim, que eu acho que eu assisti numa palestra de uma mulher chamada Lígia Faccioli, que foi uma palestra ela é engenheira, foi a palestra que mudou a minha vida, realmente, foi o antes e o depois dela. A Lídia diz que a primeira pergunta que ela fala o que você, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E isso me tocou profundamente, porque eu queria saber se eu estava saindo dessa curva, né, linear da vida. E eu queria propor para vocês que vocês fizessem uma coluna do lado da anotação e que vocês anotassem todas as palavras, conceitos, teorias, coisas que você nunca ouviu, que você nunca imaginou como que isso funcionaria e tudo, para que a gente pudesse ou debater sobre isso, ou você ir pesquisar sobre isso, ou você compartilhar comigo, me marca, pergunta, Jana, essa teoria, o que você, né, como que a gente desenvolve melhor ela? Porque essa questão do repertório ela é muito importante, né? Vocês vão ver o quanto ela é importante a partir de agora, com essa proposta de palestra, tá? Então, é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, acho que vai acrescentar muito na vida de vocês. Tá ok a velocidade? Falo rápido? É porque eu tenho muita coisa para falar. Tá ótimo. Eu quero falar tudo o que eu preciso, porque eu acho que pode mudar muita coisa. Mas, enfim. Ok? Então, o que eu tinha previsto era realmente trazer essa questão, e até vou pegar um gancho da Camila do Sebrae, que ela fala: se você quer dar um presente para alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Então, se eu posso presentear vocês de alguma forma, trazendo algum conteúdo que antes não era, né, tão claro, eu preciso saber que vocês precisam disso. Então, faça essa anotação, coloca isso destacado para que a gente possa, de repente, conseguir debater sobre ele, tá certo? E aí, agora, vou ter que passar pelo próximo slide. Aqui. Legal. Seria a ciência por trás dos negócios. Alguém já viu esses temas, ponto de inflexão, algumas informações sobre isso? Se não, se sim, ótimo, porque vive intensamente. Se não, eu queria explicar mais ou menos, começar com essa explanação, porque a vida, assim, como na vida, nos negócios, envolve muita ciência. Eu vim da área de saúde, envolve muita ciência. A minha consultoria chama Planin Lab, que é um laboratório de planejamento, porque envolve muita ciência. Então, a matemática, quando a gente começa a imaginar a matemática da vida, dos negócios, né, você começa a entender alguns processos. Então, nessa curva que eu coloquei aí no slide, que é a concavidade para baixo, para cima, em um ponto de inflexão, isso quer dizer que esse ponto de inflexão é quando justamente uma concavidade muda de posição. Ela é para baixo, vira para cima, um sinal é positivo, vira negativo. Então, essa mudança de trajetória, ela é importantíssima a ser percebida, porque isso é o que acontece na vida, né? Quando a Milena fala, a Camila fala, mas quando que isso aconteceu? É o seu ponto de inflexão. É a hora que você precisa ter uma tomada de decisão porque o jogo mudou. É a hora que você precisa ter um domínio daquilo e falar, opa, peraí, preciso analisar melhor, porque as coisas já não são mais o que eram antes. Nem os batimentos cardíacos são lineares, né? Os batimentos cardíacos são sobe, desce, sobe, desce. Aquilo que é linear é morto, acabou. Então, nos negócios também é assim. O ponto de inflexão
o empreendedor, ele precisa estar atento a esses sinais. A gente, como pessoa, como dono de uma vida, também precisa estar atento a esses sinais. Então, ele indica, né, uma mudança. No empreendedorismo, uma mudança de mercado, ou na tecnologia, ou no comportamento do consumidor. Então, ele identifica que é hora de inovar, de se adaptar a um novo modelo de negócio. E se você não faz isso, você perde grandes oportunidades. E é por isso que a gente está falando hoje de inteligência artificial, porque nós estamos justamente no ponto de inflexão. Olha que responsabilidade a gente tem. Nós somos a única geração que vai conhecer o analógico e o digital. A partir de nós, a hora que a nossa geração acabar, as nossas crianças só vão ter acesso ao tecnológico, ao digital. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente tem muita coisa para acrescentar. E isso é tão engraçado que, por exemplo, eu vejo Sofia, minha filha, eu vejo, né, as crianças hoje colocando filtro de Instagram dos anos 80, porque elas não tiveram essa referência. Fomos nós que tivemos essa referência, fomos nós que tivemos essa experiência. Então, eles pedem por isso, eles pedem por repertório, eles pedem por ideias, porque o mundo está muito digital, né? Então, a gente tem muito a acrescentar. Então, eu acho legal ter essa noção da conceituação do ponto de inflexão. Que horas que é a hora da gente mudar? Você vê a própria Kodak, né? A Kodak foi uma história assim, ela não acreditou na mudança do mercado, do consumidor, e ela sumiu. Então, hoje, a grande sacada é entender, é monitorar esse ponto de inflexão dos negócios e também da vida, né? Como a Milena, sim, falou. Eu sou uma pessoa que também fui disruptiva. Por quê? Porque é um ponto de inflexão, é a hora da mudança. Então, ter esse olhar clínico é importante. E aí, eu falo sobre a conceituação, é uma proteção psicológica. Eu acho importante dar essa entonação, porque as pessoas, assim, têm muita ideia, às vezes a conceituação mal colocada prejudica muito a autoconfiança. As pessoas falam, eu tenho muitos projetos, mas eu não sei tirar eles do papel, mas eu tenho projetos. E, na verdade, a ideia ela é só um desejo, né? Ela é um pensamento, é uma visão abstrata e não testada. A ideia, ela não tem uma forma, né? Um estágio inicial de um empreendimento, de um empreendedorismo ou de um desejo de fazer algo, certo? E o projeto? O projeto por exemplo, o Bélgica. Isso é um projeto. Por quê? Porque ele tem um escopo definido. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele tem resultados, ele tem objetivos, ele tem requisitos, ele teve uma curadoria, ele teve todo um percurso que todo mundo teve que seguir para ter um objetivo, para se atingir um objetivo. Vai ter um termo de encerramento, vai ter uma métrica. A Núbia no final, a Medina no final, vai saber quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas vieram, elas vão ter resultados que elas vão poder se embasar e melhorar para o próximo, ou tirar o desperdício. Isso é projeto. E aí, quando você não conceitua, porque quando você fala, eu tenho muitos projetos e não consigo tirar, não tem problema. Se você conceituar ele como uma ideia. Uma ideia não tem problema não ser tirada do papel. Uma ideia não é nenhum sofrimento você não avançar com ela. Agora, um projeto, sim. Um projeto, você está usando dinheiro, esforço físico, esforço mental, expectativa, teu tempo.
E aí acontece uma coisa que é chamada viés do custo afundado. Esse viés do custo afundado é como se você tivesse assistindo um filme de terror muito ruim, mas você já gastou muito tempo. Você já está lá mais de 1 hora. Você já colocou bastante esforço naquele filme, você já colocou bastante tempo, você já perdeu bastante uma outra opção para, sei lá, para ir jantar, para comer fora, e você ficou assistindo aquele filme. E aí você fala, deixa para lá, eu já estou aqui há 1 hora, vou acabar. E no final, você gastou 2 horas, não teve nenhum aproveitamento e foi tempo perdido. Foi zero resultado na tua vida. Então, quando você conceitua projeto, ideia como projeto, você se autoflagela, porque é muito ruim quando você falha no projeto. É muito ruim. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente incapaz. Você não se sente, né, pronta. Você não se planejou. Então, eu acho que é legal a gente ter essa ideia de que ideia é ideia. É algo que não foi desenvolvida ainda. Por isso que é transformando ideias em negócios. Não é transformando projetos em negócios. As ideias vão virar projetos e os projetos vão virar negócio. E se a gente falhar, tá tudo bem, porque era só ideia. Agora, se a gente falhar num projeto, aí a gente tem, né, todo um conceito de tempo perdido, de esforço perdido, de expectativa, de falta de preparo. E é isso que a gente vai começar a embasar corretamente, para a gente não perder projetos. Se precisar perder ideias, mas projetos não. Ok. Posso passar? Tá tudo claro? Show. Então, como saber se uma ideia tem potencial de virar um negócio sustentável? Isso é legal. Isso é muito legal. E eu vou agora, respondendo a Camila, dar um exemplo do que eu fiz para saber quais foram as minhas ideias que viraram projeto, viraram negócios sustentáveis. Então, o seu produto ou serviço, ele deve oferecer uma solução ou despertar o desejo. Isso é máxima, você já deve ter ouvido aí durante a semana, né? Você tem que tirar o cliente do ponto A, levar ele para o ponto B. Você tem que fazer esse percurso. O cliente, e detalhe, o cliente tem que sentir que ele está fazendo isso. Beleza. E eu tive essa validação. Quando eu comprei uma clínica falida. E eu vou falar muito rapidinho, porque vocês vão entender por que eu estou falando sobre esses fundamentos. Eu comprei uma clínica falida, só que ela era falida, porém ela tinha 350 pacientes no portfólio dela de atendimento. E para mim, esses pacientes tinham eles eram muito importantes, porque nenhuma clínica da cidade onde eu atendia tinha um portfólio de cliente tão grande. E eu dei a solução para eles porque envolveu fraude com plano de saúde, com um antigo dentista, e eu dei uma solução muito, junto com o plano de saúde, eu fui uma solução para resolver o caso deles, né? Simplificando, muito simplificado. Eu poderia simplesmente ter aberto mão e falado, ó, o problema é teu, né? Você que procure outro dentista, justiça, né? Eu vou tocar os meus pacientes novos e tudo, e eu não fiz isso. Eu falei, vem comigo, que eu vou dar a solução para o teu caso. Aí teve uma negociação com o plano de saúde, né? O plano de saúde acabou vendo que eu era uma boa solução, e o negócio girou e foi. E no final de 3 anos eu fiz a recuperação dessa clínica, e depois eu vendi ela no preço de 150% a mais do valor de mercado. Então, assim, a solução ela foi validada. Negócios que dão que projetam solução no seu serviço ou no seu produto, é o que o cliente quer. Na Alemanha, no meio da pandemia, eu falei, beleza, eu já testei com um serviço, agora eu vou testar com um produto. Eu desenvolvi o crochê, no meio da pandemia. Eu só tinha uma bolsa de crochê, eu não tinha o que fazer, vou fazer uma bolsa de crochê.
E a Soft Yarns foi uma empresa que eu criei no meio da pandemia. Ela foi para a Alemanha, depois ela foi para a Dinamarca. E aí a estratégia desse produto era outra. Já era, eu já despertava o desejo das pessoas de terem a marca, de terem a bolsa. Porque ela era exclusiva, porque ela era feita à mão, porque ela era feita... teve uma bolsa que foi feita com a última linha que eu consegui comprar da Ucrânia, então ela tinha uma narrativa, então ela despertou desejo nas pessoas, porque era uma bolsa que foi feita pela última linha da Ucrânia. Eu não sei nem se a fábrica existe, e a pessoa que comprou com uma felicidade muito grande, porque sabia que era uma coisa que tinha história. Então, eu desenvolvi uma outra validação do negócio, que seria o desejo. Então, realmente, solução e desejo, no meu caso, como empreendedora, deu muito certo. E aí, e o que os negócios de sucesso, então, têm que os outros não têm? Transparência. Transparência e boas práticas de gestão. E é aí que começa a inteligência emocional, para que a gente possa usar a inteligência artificial. A gente precisa desse fundamento, nós precisamos ter esses fundamentos, porque esse fundamento é que vai dar base para toda a construção de uma ideia. Vocês entendem isso? Ou é muito maçante, muito chato falar sobre gestão? Posso continuar? Porque senão, sabe o que acontece quando a gente não tem esses fundamentos? A gente não sabe o que pesquisar. A gente não tem o que a gente vai... Por exemplo, as palavras vão ser jogadas lá, mas e o que elas querem refletir sobre isso? Porque a inteligência artificial, eu até brinco, eu acho ela até meio burrinha, porque nós somos os inteligentes. Nós é que temos que saber o que colocar lá para a gente poder pegar a melhor resposta. Então, isso é muito importante, a gente ter esse fundamento antes de estudar a inteligência artificial para um negócio, para uma ideia virar um negócio, certo? Então, todo negócio de sucesso tem transparência e boa prática de gestão. Porque, às vezes, o empreendedor, ele só quer... Ele tem a oportunidade de empreender, então ele empreende sem saber muito, então eu vou fazendo porque tem uma oportunidade aqui, ou ele empreende por necessidade. E aí a necessidade, às vezes, atropela essa gestão. Começa muito superficial e aquilo acaba não sendo sustentável. Então, eu acho legal a brand, eu acho legal a paleta de cores, eu acho legal um Instagram bonito, mas isso é uma parte do projeto, isso é uma parte do negócio. Né? E eu uso agora o projeto da Núbia, né, e do time Mulheres do Brasil, na Bélgica, porque realmente, na minha ideia de projeto, virou uma referência muito boa. É muito legal eu estar aqui falando com vocês, mas o trabalho começou muito antes. Elas gastaram muito tempo. O que a gente está vendo aqui é só a frente, assim, é só a perfumaria. O embasamento já aconteceu lá atrás. As horas, né, já foram gastas lá atrás. Então, com boas práticas de gestão e transparência. Então, todo mundo entendeu o processo, todo mundo entendeu o que tinha que fazer. E aí, foi só alegria. Estamos aqui hoje. Né? E aí, vamos lá naquilo que a gente precisa para nós nos desenvolvermos, como que a ideia vai virar um negócio. O primeiro passo é autoconhecimento. Por isso que eu achei muito providencial ficar nessa semana. Porque mulheres maravilhosas antes de mim, mais preparadas para transformar essa necessidade que a gente tem de autoconhecimento, já passaram por aqui e ainda vão passar para reforçar isso. Mas esse autoconhecimento é muito importante. É como a Milena falou, eu era
né, policial, rodoviária, me corrija se eu estiver errado, Milena, e advogada. Então, a Tia Alice já sabe, eu já sei a história da Tia Alice, foi uma militar é uma militar da reserva, né, é facilitadora. Então, esse autoconhecimento, esse empoderamento, esse saber o que eu sou capaz, é o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí vem um plano de negócio super elaborado de você como pessoa, empreendedor, e do seu produto ou serviço. E aí o plano de negócio, ele se desdobra bastante. E aí eu não queria entrar nesse assunto justamente porque isso é um overview de tudo que é necessário para a gente chegar na inteligência artificial, para dar fundamento para a gente poder usar a inteligência artificial. E aí você vai começar a entender se seu produto ou serviço é diferenciado. Nós trabalhamos com 14 pontos de eletrificação do produto ou serviço. Então, você vai começar também a entender aonde que seu produto e serviço está ficando dentro, né, de um padrão onde o consumidor vai entender valor, vai mostrar valor para o consumidor. E aí você vai completar sobre a sua visão, que é a sua aspiração a longo prazo, a sua missão, qual que é o propósito de você estar nessa experiência, o que você quer passar com isso, e os seus valores, que são os seus guias de comportamento. Como você vai se comportar, né, frente à sua empresa, ao seu serviço, como você quer ser reconhecida. Ainda fomentando tudo que a gente precisa passar para a inteligência artificial, a gente precisa saber fazer uma análise de ambiente externo, saber quem são os concorrentes, quem não são, como que estão as nossas condições internas, que fazer, por exemplo, uma análise de SWOT, que é para você poder traçar suas forças, suas fraquezas, as oportunidades do teu serviço ou produto, as ameaças. Por exemplo, no caso da Softs, a minha grande ameaça foi matéria-prima. Matéria-prima foi uma ameaça muito grande. Quando eu vi a Ucrânia entrando em guerra, eu falei, meu Deus, e agora? Não tem linha. Então, mas eu já sabia que eu poderia ter ameaças. Aí eu tinha a Turquia para comprar a linha. Então, a linha começou a vir da Turquia. Então, você tem que começar a dar plano A, plano B, plano C. E isso tudo é nessa análise. Você vai começar a traçar os objetivos estratégicos, fazer objetivos smarts, que são objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e com tempo. Por exemplo, eu identifico um baita objetivo no projeto do Mulheres do Brasil na Bélgica. Ele é tudo isso. Eu acho que eu estou muito apaixonada por esse projeto, porque ele consegue pegar realmente todo o fundamento de um projeto e colocar dentro, né, dessas especificações. Então, esse projeto ele é super específico, são para mulheres empreendedoras. Ele é mensurável, é para você ter habilidades, criar habilidades, ele tem tempo, foram 2 semanas. Então, quando você começa a dar essa conceituação para o seu trabalho ou para a sua ideia, ela vai começando a ganhar corpo, ela vai ganhando forma, e ela começa a ficar. Você começa a não gaguejar na hora de falar. Você começa a falar, não, eu sou essa pessoa, eu faço essa coisa e eu tenho esse negócio, esse produto. A coisa vai ficando forte, vai ficando, né, com estrutura. Você começa uma formulação de estratégia. Como que você vai comunicar? O que você vai comunicar? Aí entra a brand, entra né, uma rede social bacana, entra o network, entra todas essas questões que vão começando a dar mais forma e aparecendo para o público. Quais são os seus clientes? Como que você vai falar com eles? Onde que eles estão? O
que eles comem, onde eles vivem, tipo no Globo Repórter, toda aquela questão de fazer aquela vigilância mesmo. E aí entra a implementação da estratégia, que é justamente o gerenciamento de projeto. É você botar requisito, vão ser 10 palestrantes, elas vão falar por 1h30, elas né, vão me mandar a apresentação antes, se der errado, vai acontecer isso, a gente tem um plano B, isso. E aí o negócio já não tem mais volta, porque a coisa já está tão formada, tão estruturada, que se você tirar um tijolinho ali, você consegue colocar outro, porque você já entendeu o teu negócio. E você vai fazer o monitoramento e controle, que é justamente as revisões, né, que a gente chama de KPIs, que são os indicadores chaves de performance, que é o que provavelmente, né, a Núbia e o time vai fazer sobre quantas pessoas entraram, quantas pessoas faltaram, o que a gente pode fazer para melhorar. E, por fim, a gente vai fazer a adaptação e aprendizado contínuo. Vai fazer o encerramento, vai falar o que a gente pode adaptar para o próximo ano. O que a gente aprendeu com isso? E isso fomenta o teu negócio. Isso fomenta o teu negócio. Por isso que é importante, antes da gente entrar na pauta de inteligência artificial, entender qual que é o negócio, como fazer o negócio, como a ideia vira um negócio. Antigamente, a gente pegava todos esses requisitos e fazia manualmente. Muita pesquisa, muito tempo. Hoje, a gente pega todos esses requisitos e dá para a inteligência artificial. E ele potencializa isso. E é aí que a gente entra agora na inteligência artificial. Ok? Quantos minutos eu tenho ainda? Eu tenho meia hora, né? Isso. Meia hora. Então, ok, até agora, muita coisa. Desesperador. Tá ótimo, então. Então, o que é a inteligência artificial? Então, a inteligência, ela é uma ferramenta, óbvio, capaz de realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência de vários super-humanos, juntos, trabalhando ao mesmo tempo. Você imagina nós todas respondendo todas essas perguntas, com vários repertórios, com várias experiências. Então, a inteligência, ela é inteligência por nossa causa, porque somos nós que damos as informações para ela. Então, quanto mais informações a gente tiver sobre as experiências pregressas, melhor. Mais inteligente ela vai ficar. E ela aprende com a nossa experiência. Ela entende e responde a linguagem humana. Por exemplo, quando você fala para Siri, né, qual é a temperatura hoje? Ela pega a sua voz, transforma em texto e vai no banco de dados dela, ela começa a ver qual a temperatura, ela pega aquela informação, transforma em voz e te responde. Então, ela faz a interpretação da tua voz e te dá a resposta em linguagem humana. E, através de reconhecimento de padrões, ela toma uma decisão. Ou seja, ela começa a fazer uma análise de padrões. Todo mundo faz isso. Então, isso deve ser o certo. E aí ela te dá uma decisão. Só que você precisa pensar junto. Você precisa ser preparada para pensar junto. Porque senão ela te engana. Então, por isso que eu comecei com um fundamento. Para que a gente saiba quais são os fundamentos. E, a partir daí, esteja preparado para fazer as pesquisas. Ok? E aí, nós vamos para o chat. O chat, por que eu vou usar o chat? Porque o chat, ele foi basicamente o precursor no sentido da digitação. A gente já tinha inteligência artificial, a Alexa, a Siri, whatever, né? Mas o chat foi aquela que a gente começou a colocar os inputs ali. O input é colocar a informação lá. Então, ele nasceu em 2018, a empresa é a OpenAI, e
Em 2021, é o chat que a gente está usando agora, que é a versão gratuita, o 3.5. E 2023 nasceu o 4.0, que é a versão paga, de uso mais profissional. É uma versão que, se você precisa, com bastante conteúdo, é uma versão que eu acho legal. Eu não pago porque eu uso da empresa, mas assim, eu acho muito bacana pagar. Custa $20. Se você usa com bastante conteúdo, para bastante conteúdo, porque ele é um pouco mais inteligente, assim, relativamente mais inteligente. Ele é multimodal, ou seja, você consegue colocar imagem lá, você consegue colocar tabela, planilha, você consegue colocar PDF, ele responde a tudo isso. Ele cria conteúdos com formato mais longo, conversas mais prolongadas. Ele faz análise de documento, você coloca o documento e ele analisa tudo, você não precisa fazer nada, ele faz tudo. Maravilhoso. Ele tem uma interatividade mais aprimorada, ele aceita plugin, nós vamos falar sobre os plugins. E ele tem um mecanismo de busca com palavras. Por exemplo, você coloca lá, sei lá, plugin. Aí ele vê se você já fez uma pesquisa sobre plugin e você acha a sua pesquisa de novo, entendeu? Já no chat 3.5 isso não acontece. Então, ele dá algumas ferramentas mais interessantes. E os prompts? O que são os prompts? Isso é legal a gente conceituar. Prompt chama comandos, né? Muitas pessoas não sabem, outras sabem, mas isso é normal. Por exemplo, a Google fala que são 100 milhões de pessoas que entram nova todos os anos sem saber nada sobre internet. Então, às vezes, é muito normal para nós, faça um prompt, põe um input. Só que, assim, nem todo mundo está na mesma página que a gente. Então, a gente precisa estar, às vezes, voltando um passinho para trás, para ir buscando as pessoas que não estão na mesma, na mesma pegada que a gente. Então, o prompt, ele é um comando, é o que você precisa colocar no chat. Então, você precisa de clareza. Por exemplo, não dá para falar para o chat, ou para a Siri, ou para qualquer pessoa, ou para qualquer inteligência artificial, eu estou com frio, porque o frio é relativo. O comando certo é aumente 2 graus na temperatura, porque você tem que ser específico e direto. Você tem que produzir contexto, você tem que fornecer informações relevantes que podem ajudar a compreender melhor a sua solicitação. Você tem que ser conciso para evitar confusão, ser sucinto, ser direto, ir direto ao ponto para formular a sua pergunta, não fazer muito rodeios, não deixar, porque ele não tem essa, apesar de ser inteligente, ele é muito binário, é 0 ou 1, né? Então, isso envolve expressar sua necessidade de forma bem clara e objetiva, evitando informações super desnecessárias, excessivas. Por exemplo, não precisa botar aspa. Você não precisa botar aspa quando você quer falar de um texto. Ele já entende que você está falando daquele texto que você colou nele ali. Então, quanto mais você facilitar a vida dele, melhor. Tá? Tem que ter consistência. Isso envolve garantir que as suas perguntas e respostas e comentários estejam alinhados com o assunto inicial. Então, por exemplo, você abre um boxezinho ali, depois eu vou nele ali, e você começa a falar sobre, eu quero uma ideia de negócio. Aí depois você pergunta, quando que o Brasil foi descoberto? Não dá, entendeu? Não dá para misturar os assuntos. Quando você abre ele, você coloca naquela busca ali dele, você faz todas as perguntas referentes àquele assunto. Se você quiser, por exemplo, saber sobre quando o Brasil foi descoberto, você abre outro chat e ali você faz uma nova busca. Então, você não mistura os assuntos, porque senão ele não consegue
dissociar, e aí ele vai ter um viés de ir buscar alguma coisa de ideia junto com a história do Brasil, vai ser um melange só ali, entendeu? Uma mistura só. Então, você tem que ter consistência, coerência nas respostas, para que elas não se misturem. Elas têm que ser bem contextualizadas. Vocês vão ver, eu vou mostrar. E tem que ter paciência e feedback. Você tem que falar para o chat: não, você não foi bom nessa hora. A sua resposta não foi boa. Você pode melhorar. Eu não gostei dessa resposta. Ou, nossa, eu adorei essa resposta. Foi excelente. Você pode melhorar ela nesse ponto e acaba você dando esse ponto, né? Pulando, sei lá, uma parte do texto. Então, você precisa dar feedback, porque ele é quase uma criança. Ele precisa entender o quanto que ele está performando e o quanto ele não está performando. O quanto ele está indo no sentido que você quer e o quanto ele não está indo nesse sentido. E privacidade e segurança. Você tem que ter consciência que os dados são abertos, os códigos são abertos. Então, se você coloca suas informações ali, tá para todo mundo ver. Então, não dá. Entendeu? Então, vou ir mais rapidinho. Isso daqui é... as palavras-chave. Vou falar muito rápido. Elas são marcadores que sinalizam, é um mecanismo de busca para o chat. Então, usar as palavras-chave certas direciona a pesquisa mais para o tópico específico que você quer. Então, processamento de linguagem natural é para você... Existem técnicas, por exemplo, de clientes, assim, que você precisa que a resposta seja processamento de linguagem natural, não tenha que ser uma coisa muito robotizada. Então, você pede para que ele faça esse processamento de linguagem natural, você pede para que ele faça análise de dados, você pede para que ele não faça algo com viés algoritmo, que vocês vão entender o que significa o viés algoritmo, faça identificação e mitigação de viés algoritmo da inteligência artificial para o assunto XPTO. Vocês vão entender o que é isso. Então, você precisa dar uns inputs para que ele entenda e vai lá na base de dados dele e traga isso, tá? Então, é um assunto muito profundo, mas, assim, é só para vocês saberem que existe isso, tá? E aí, os exemplos... aqui é ele. Esse é o 3.5. Aqui é um espaço de perguntas aqui embaixo. Aqui, ó, new chat. Aqui que eu falo para vocês dividirem os assuntos. Quando o assunto não for o assunto que você quer, que você vai mudar o assunto, você coloca o new chat. Abre uma outra aba, tá? Aqui são os prompts, são tudo que você já pesquisou. Você vai lá e ele vai ficar tudo guardadinho, em 7 dias, em 30 dias. E você pode fazer a edição desses prompts, né? Você edita, você coloca um nomezinho para você achar mais fácil. E você faz a conta, né, pela Google mesmo. O ideal é fazer em inglês. O ideal. Ele é mais bem preparado. Mas em português funciona também. Mas coisas muito densas, em inglês é melhor. Tá bom? Isso aqui é um exemplo do prompt. Eu até gostaria, se eu conseguisse ler, seria ótimo, mas eu estou com medo do tempo. Mas vamos lá. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, eu testei esse prompt, esse comando, tá? Eu vou falar prompt só para a gente se adequar. Eu coloquei para ele: estou interessada em começar um curso online, mas não tenho a certeza do tema. Será que você poderia me ajudar a gerar algumas ideias? E eu quero falar um pouco sobre o vocabulário que eu uso, tá? Vocês vão entender qual que é a importância disso. Agradeceria se você fizesse uma série de perguntas para estimular a minha criatividade e ajudar-me a identificar potenciais temas. Neste momento, o que eu pedi para ele? Para ele me ajudar a abrir a minha mente, para eu poder colocar o máximo de contextualização. Por isso que é importante a fundamentação. Por isso é importante saber os fundamentos do negócio, da ideia, para você poder ter estrutura de responder o que vem pela frente. Porque
Eu já ouvi, assim, feedback de pessoas, eu não uso o chat porque, eu não consigo tirar nada legal dele. Mas é a forma com que a gente está colocando as coisas nele que não está legal. Tem uma forma que está muito rasa e ele pode ir mais profundo. Então, nesse momento, ele me deu uma série de perguntas. Ele falou: como você é? Como foi sua infância? O que você gosta de fazer? O que você tem facilidade? O que você não faria de nenhum jeito? Você quer área de saúde, de tecnologia? E ele foi me dando várias situações para eu responder. Eu precisava ter repertório para poder responder isso, senão não daria para fazer muita coisa. E aí ele me deu algumas opções. Aí eu falei: estou interessada em seguir a opção 1. Poderia fornecer-me um eventual plano ou estrutura para as aulas? E aí ele me deu um monte de plano, de coisas que eu posso fazer no curso. E aí eu fui além. Procuro uma descrição pormenorizada e exaustiva que me permita compreender e preparar-me totalmente para o curso. Nessa hora, quando eu uso esse tipo de prompt, que são prompts mais próprios, né, para buscar informação, eu estou solicitando informações mais completas, mais minuciosas, que abordem todos os aspectos relevantes do curso, os requisitos, os objetivos, todas as informações que sejam importantes para eu desenvolver o trabalho, né? O projeto, para ele virar um projeto. E aí eu peço para ele me dar um guia detalhado para o primeiro módulo, fornecer recomendações para o dispositivo visual, o design dos dispositivos que acompanho. Estou à procura de uma resposta abrangente, alta qualidade e me guie eficazmente através do material do curso. Ou seja, vocês percebem o quanto que dá para ir profundo com o chat? O quanto ele pode te responder de uma forma bem minuciosa, tudo que você precisa, você faria. Só que ele encurta esse caminho, por quê? Porque ele analisa padrões que estão dando certo. Então, ele vai bonito na resposta. E é isso que os grandes players do mercado estão usando. As pessoas não estão mais elas mesmas escrevendo tudo, porque ela tem uma super inteligência analisando padrões de clientes. E se a gente não entrar nesse ponto de inflexão, os nossos negócios não vão avançar, porque tem um pessoal muito mais acelerado na frente, já falando aquilo que o cliente quer ouvir, e dando a solução e provocando o desejo daquele produto ou serviço. Tá ok? Então, aqui tem um manual. Você coloca a sua profissão, isso é uma outra forma de busca. Você coloca a sua profissão, a tarefa que você quer fazer e o formato, por exemplo, que você vai entregar. Se você quer lista, PDF, código, isso é só para ilustrar. Então, você pode escrever: atue como um copyright para criar uma copy sobre o tema de XPTO para ser publicado no LinkedIn, que é um tipo de linguagem, um tom mais sério, por exemplo, tá? Isso é uma boa saída. Aqui é um guia também. Por exemplo, aqui você consegue ver o tom, o formato, como você pode escreva de uma forma casual, um formato mais informativo, mais persuasivo, mais criativo. Você coloca limitações, você pode colocar palavras-chave, você pode colocar o seu contexto, o objetivo que você quer, qual que é o objetivo daquela pesquisa, o que você quer com isso, né? Eu quero um curso online, eu quero capítulos de um livro, e-book. Gente, as pessoas estão fazendo dinheiro muito com e-book, o cara leva, sei lá, um dia para produzir o e-book, e faz o e-book, faz a revisão, depois coloca na Amazon, em uma semana a pessoa já está vendendo o e-book. Tudo com chat, não tem outra forma, a não ser com isso.
porque o tempo é muito rápido para produzir esse tipo de conteúdo. Então, técnicas para aumentar a performance, existem algumas técnicas, tá? Eu não vou adentrar muito, mas é só para vocês saberem que tem coisas que ele melhora bastante: indexação, diminuição de ruído, técnica de escala, plugin. A diminuição de ruído é legal vocês saberem, porque são sequências lógicas, entendeu? Vocês colocarem sequências lógicas, coisas que você pode diminuir, por exemplo, alucinações. Chama alucinações mesmo. Ele alucina. O negócio, ele fica louco e ele dá as respostas que ele quer. Então, você começa a usar uma linguagem apropriada, que são as palavras-chave, né? E o plugin, a indexação é organizar os prompts, tem umas técnicas. E o plugin, ele aceita no chat 4. E olha o que ele faz, o plugin. O plugin, ele é uma extensão, igual o Google Tradutor que a gente tem no nosso computador, isso é um plugin. Às vezes, quando você clica com o botão direito, aparece, né, o Google, o chat tem um plugin, que são extensões que são colocadas para aprimorar a funcionalidade dele. Então, existem extensões onde você faz newsletter, estratégia de newsletter, por exemplo, você quer fazer newsletter para mandar para os seus clientes. Tem lá um plugin. Você coloca lá o tema, o assunto, o que você quer, o negócio já sai, já vai direto da base de dados de newsletter. Então, tem ideias de rede social, estratégia, tem ideias de YouTube, tem páginas de internet de lançamento, tem, cara, para ele ligar para as operadoras de telefone para resolver problema, você coloca lá o que você quer resolver, ele liga e ele resolve o problema para você. Então, tem para escrever post de LinkedIn, de marketing, de tudo que você pode. A testemunha de cliente tem também. Isso tudo o chat GPT-4 faz, com esses plugins. E os benefícios? Aumento da eficiência, economia de tempo e recurso financeiro, porque antigamente você precisava de uma pessoa para cada função dessa. Hoje, você, mais um, sei lá, numa empresa, né, você consegue ter essa dinâmica mais facilitada. Ele faz uma tomada de decisão aprimorada, ele analisa padrões e fala, ó, essa é a melhor ideia. Você julga se é ou não. Né? Faz uma comunicação mais assertiva, faz a personalização do cliente, tem prompts que você pede para ele personalizar que tipo de cliente, por exemplo, compraria uma bolsa de crochê. E aí você começa a fazer uma comunicação para essa pessoa. Você começa a fazer um trabalho em cima daquele perfil. E limitações. Isso aqui é interessante. O viés algoritmo, as alucinações e a criatividade. Por quê? O viés algoritmo, até a parte de compliance, que é a parte de regulamentação e tudo, o chat ele não tem consciência, ele não tem empatia. Então, quando você fala, por favor, você poderia usar um verbo modal, você poderia fazer isso para mim, você está ensinando a ele boas maneiras. Então, quando você é muito grosseiro, assim, faça tal coisa, você está criando nele um padrão de que a humanidade fala dessa forma. Então, você tem que praticar com ele a escuta, como é que eu vou falar? A comunicação não violenta também. Porque ele está aprendendo com a gente. E se a gente não pratica assim, daqui a pouco nós vamos estar se falando dessa forma, daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então, tenta seguir esse padrão de comportamento como se você estivesse falando com uma pessoa, e mesmo que seja uma máquina, né? Então, é legal ter essa consciência. As alucinações é a fuga que ele tem, né, do contexto. Então, é sempre bom quando você checar as informações, saber se, de fato, as referências que ele está dando fazem sentido. E a criatividade, ele é limitado, né? Ele vai por padrões, né? E por aquilo que já existe. Então, ele precisa de você.
a inteligência, até coloca, a inteligência será um parceiro de pensamento, mas a diferença do seu negócio estará no seu repertório. É você que vai dar essa humanização. E para fechar, eu queria ler isso, porque eu acho que foi poético, né? Cada linha de código reflete o nosso potencial humano ilimitado e a promessa de uma manhã mais eficiente, moldada pela harmonia entre a tecnologia e a criatividade humana. A inteligência artificial jamais irá substituir o homem, somente aquele que não souber lidar com ela. Com conhecimento, estratégia e comando certo, se torna uma ferramenta poderosa e capaz de levar seu negócio para o próximo nível. Eu queria agradecer muito a possibilidade de poder falar um pouquinho sobre isso. Estou controlando o tempo aqui para não estourar. É muita informação, então acho que vale muito falar mais sobre, tirar dúvidas. Aqui estão os meus contatos, WhatsApp, LinkedIn, eu tenho até 2 contas de Instagram, mas eu acabo usando essa com hashtag que é minha pessoal. E fico muito à disposição de vocês, se ajudar ou responder, ou o que for necessário. A gente acho que tem 5 minutos de pergunta, dá para ajudar a esclarecer algum ponto. Fico à disposição. Muito obrigada, Jana. Eu acredito que tem várias perguntas, porque aqui no chat já está cheio. Ai, meu Deus, não Todos vi. vocês já fizeram fotinha aí do contato da Jana, assim ela pode parar o compartilhamento e falar com a gente olhando. Porque acho que a gente pode abrir para algumas perguntas, né, Medinas? Você vai olhando? Sim, estou olhando aqui no, Eu no não chat consigo. aqui. Gente, eu Acho que quero tem. perguntar um negócio. Peraí, meninas, deixa eu ver aqui Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha. onde foi Aí parar fica o mais fácil de ver. descompartilhamento. Você não está conseguindo parar? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu minimizei. Peraí, Só um minutinho. um pouquinho, deixa eu ver. Eu minimizei e eu não sei onde ele foi parar o compartilhamento, o meu microfone, eu não sei onde foi parar nada disso. Aqui, ó. Peraí, resolvi. Só um minuto. Vou só passar meu mouse para outra tela. Aqui. Desculpa. Aí. Tô. Sim, nossa, 32, agora que eu vi. Oh, meu Deus, desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Não. Então, temos algumas perguntas, algumas pessoas já estão querendo falar. Vamos tentar ser isso. A Lígia já levantou a mãozinha. Vamos tentar ser mais breve para que a gente consiga retirar todas as informações da Jana. Jana, é só dizer que eu uso muito, me facilita muito quando eu vou escrever um projeto, que às vezes eu fico bloqueado ali com o objetivo, eu jogo uma palavrinha e ele me ajuda. Eu brigo com ele às vezes, ele pede desculpa para mim que não me deu a resposta que eu queria. Eu falo com ele como se fosse uma pessoa, gente. Eu queria que ele tivesse um negócio para falar exatamente, não só escrever. Mas só para dizer que eu uso bastante e eu gosto muito. Medina, você que é a... Ele agora está falando, Núbia. Esses Tá. dias liberou aqui para mim o áudio, você conversa com ele responde por áudio, contou a história para minha filha de noite. Então eu vou falar para ele falar comigo. Exato. Esses dias eu achei uma ferramenta que conversa, a gente consegue praticar a conversação em francês, em qualquer outra língua. Ele fica perguntando para você e você conversa como se fosse uma pessoa. Incrível. Muito bom. Muito bom. Aqui tem a Mariane, ela perguntou o que você acha do chat zero? Do chat zero. Zero. O GPT? Não, eu não Não conheço sei. esse.
Qual que é? Oi, oi, posso falar? Pode. Mariane, Sou eu, então pode. foi minha pergunta. O Chat Zero é, na realidade, um chat que você coloca um texto para saber se o texto foi redigido por um AI. Ah, sim. Existe, é E porque tem muitos outros, mas sim, eu acho que é bacana esse tipo de ferramenta. porque tem empresas que usam justamente o Chat Zero para ver se o trabalho daquela pessoa é um trabalho original ou se foi Uhum, construído pela inteligência artificial, sim, entendeu? Então, então tem isso também, né? Que ajuda muito, mas em termos realmente profissionais, se for entregar um trabalho, um relatório ou algo assim na área profissional, tenham cuidado, porque muitas das vezes a empresa passa no crivo esse documento para saber se ele é original ou não, né? Se a pessoa usou da criatividade, se foi ela realmente que redigiu, ou se foi uma inteligência artificial que redigiu o documento. E isso eu já testei com vários e já encontrei realmente, ele marca, por exemplo, num texto, ele vai marcar tal e tal parágrafo foi criado pela inteligência artificial. É sim. só para dar um alerta. Eu não sei se você já teve prática nisso. Eu assim, eu uso o Keyboard, que é um parecido, o Turnitin, tem vários, são muitas inteligências artificial. No caso essa de, né, plotar se a questão autoria ou não, né? Eu acabei não trazendo, abrindo muito essa palestra para isso, porque o tema era realmente falar, fazer o que nem a Núbia falou. Às vezes ela está travada com uma informação e você usa um recurso de inteligência para, né, destravar ou de ter uma comunicação mais assertiva, né? É um nível um pouco mais, que eu digo, de empreendedorismo, muito selfie, muito para você mesmo, né? A gente não está entrando, porque se a gente tivesse que entrar num ponto mais criterioso, né? Tem toda uma questão de segurança de dados, tem toda uma questão de compliance ali que, né? Eu não poderia nem estar falando, ó, gente, usa isso na empresa ou faz tal coisa, né? Então, assim, inclusive, existe eles determinam, as pessoas não fazem isso, mas quando você usa uma inteligência artificial para algum determinado fim, para escrever, por exemplo, um post, seria de bom tom que você colocasse, teve a ajuda de uma inteligência artificial, porque você, né, mostra que você não é o sabedor absoluto daquela informação, você teve ajuda. Ele é um recurso de pensamento para te ajudar a desbloquear, né? Então, assim, acho muito interessante e agradeço muito o alerta, né, para aquelas pessoas que forem usar, né, a inteligência para outros fins que não sejam de negócio, de ideia, de coisas, né, que elas possam gerir mesmo, né? Pessoais, Gerenciar. exatamente isso. Exato. Acho muito legal. Obrigada, Mariana, pela De nada. contribuição. E só para complementar o que a Mariana está dizendo, eu conheço empresas, em outro dia em reunião, falando sobre isso, empresas que proibiram a utilização, que tem um bloqueio dentro dos computadores que não abrem o site porque não podem ser criados documentos com isso. Sim, As escolas também, gente. Escolas também, né? Escolas. Escola. Eu aqui com a minha estagiária, por exemplo, eu já falava para ela começar pelo ChatGPT. Já pego umas ideias com o ChatGPT e a partir dali você começa a desenvolver um pouco mais, entendeu? Porque eu vejo também como uma otimização aí de ganhar tempo, né? Que ela exato. Acho que faria em tinha. X horas, vai para metade ou menos. Exato. E assim, a Renata acho que não deve ter nenhum vínculo, né, assim, empregatício com algo que possa comprometer o trabalho dela. Então, acho que o chat, ele realmente, ele otimiza bastante, né,
essa prática do dia a dia, essa otimização de tempo mesmo. Sim, e esse Acho que negócio tem. do Turnitin, né, desse chat zero, acho que é bastante usado quando a gente contrata freelancer, por exemplo. Eu estava contratando freelancer para escrever blog, e aí eles mesmos oferecem de colocar essa checagem para mostrar que eles estão realmente fazendo o trabalho, porque, claro, a gente está pagando eles para escrever uma coisa original, então eles têm que provar Sim, que eles estão escrevendo ali original. Mas exato. eu tive umas experiências agora que eu pedi para o ChatGPT escrever, depois eu tentei contratar 2 freelancers e o do ChatGPT ficou melhor do que os 2 freelancers, com a informação melhor também, mais correta, né. Nossa, Acontece, né? Muito Complicado. bom. é. Ai, Lígia, ai. você tinha erguido a mão aí para perguntar? Você quer perguntar ainda? Lígia, Quero. Primeiro, parabéns, à vontade. maravilhoso, Ah, maravilhoso. Lívia, obrigada pela Eu acho que, pergunta. não, sensacional. Eu sou do marketing e uso, né? E faz muita diferença usar em inglês. Queria te perguntar o seguinte: é, como é que funciona essa história dos plugins? Eu não sei se eu estou usando certamente, assim, me dá umas dicas assim. Você usa o 4 ou o 3? O 4. O 4. E você tem algum plugin já? Não, então, é isso que eu É, quero, é tem. isso, eu comecei a usar o 4 tem, sei lá, uma semana, eu não, porque, né, enfim, comecei a usar para trabalho, para fim profissional, e, e aí faz uma semana que eu tô agora com o 4, que é possível essa história dos plugins, Sim. mas eu não sei ainda, me fala, me dá uma dica de um, assim, que eu Ah, poderia então, começar. assim, tem para várias coisas, né? Várias habilidades. Tem um site que chama Sintra.io, eu vou colocar aqui no chat, ó. Peraí, deixa eu ver se todo mundo. Ah, não, tá com a Núbia só, peraí. Meet Group. Sintra.io. E ali tem todos os plugins que você precisa. Você contrata e eles encaixam o plugin no chat, vai direto até. Vai E direto. vai direto. E ali você consegue fazer todas os seus conteúdos direcionados. Por exemplo, para vídeo, para Facebook, para como é que fala isso, meu Deus? Né, É, publicidade. publicidade, obrigada. Publicidade, LinkedIn, site, né? Aquela Maravilhoso. SEO do Newsletter site. também, né? Newsletter, Isso. esse tipo de coisa. Tá. Newsletter, exato. E aí, esses plugins, você já vai direto ali, já e aquilo já vai direcionado na base de dados dele, que é mais padronizado, por exemplo, para newsletter, que é mais padronizado para, né, para publicidade, para e-mail de página de lançamento, ali já vai Uhum. mais direcionado. Mas aí, aí eu também tenho que fazer toda a descrição, ou ele de alguma coisa específica, ou ele já puxa também, por exemplo, de um. O plugin ele já associa com alguma conta ou não? Na verdade, eu não tenho certeza, mas você tem que dar um pouco de contextualização nele, sim. Eu não sei se esse Sintra, eu ainda não consegui testar ele, mas esse Sintra, porque tem um. Qual plugin que você usa? Então, cadê a minha apresentação? Deixa eu achar ela aqui rapidinho. Eu gosto muito da parte de descrição de produtos, acho legal a parte de descrição do produto. Gosto muito mas eu não uso ele. Normalmente eu uso o chat direto, mas eu sei que ele otimiza bastante. Ele é muito mais rápido, porque ele vai na base de dados direto, entendeu? Eu posso. Descrição de. Tá, mas você usa algum com alguma frequência ou não? Não, eu não uso. Não nessas opções que tem aqui, ó. Porque aqui, esse do Sintra, ele é bem legal.
é que, na verdade, eu uso ele uma vez por dia, eu pego uma inteligência para estudar, né? E eu achei esse Sintra e eu falei, eu quero testar, porque foi o único que eu achei que os plugins já estavam meio separados, entendeu? Tudo num lugar só. Aham. E eu achei bem fácil de usar. Porque senão você tem que sair catando plugin e instalando no chat. Isso é muito chato, porque você não sabe quais todos que você tem, entendeu? E esse Sintra, não. Esse Sintra é tudo junto. Então, o que que eu fazia? Eu mesmo fazia a busca. Por exemplo, eu preciso Uhum. fazer sei lá, um e-mail, seja lá o que for, né? Um e-mail. Então, eu contextualizava no chat e dava o e-mail, entendeu? Uhum. Não, E mas aí assim, saía a informação do e-mail. Só que com o plugin, ele já traz essa coisa mais estruturada, entendeu? Mas sim. ele, na verdade, ele antecipa, ele dá um pulo ali no caminho. Ele dá um saltinho ali. Você já vai direto. Então, Tá, esse Sintra eu te recomendar. mas você talvez não tenha tido tempo de pesquisar, ou você já teve tempo suficiente para falar, não, para mim é melhor e-mail que ir direto no Não, chat. não, eu não consegui ainda, não tive tempo de pesquisar. Eu sei dessa ferramenta do Sintra.io, mas eu não tive tempo ainda de usar, entendeu? Tá, Por isso que eu estou te ok. falando que eu acho que é uma ferramenta que eu poderia te dar como opção, porque ela Para tem testar, todos os né? plugins separados. Para testar, porque do chat você tem que sair pesquisando esses plugins e ir incorporando nele. E ali já tudo pronto, entendeu? Sim, sim, sim. E é uma coisa segura também, né? Eu. Porque a gente pode também acabar instalando alguma coisa que, enfim. Gente, a gente precisa Mas continuar, que tem mais quatro pessoas aqui. você faz tudo E- pelo Sintra, você faz pelo aplicativo mesmo, entendeu? Deles. E eles Tá. puxam o chat para lá. Ok. Muito obrigada. Parabéns novamente. Adorei. Obrigada. Beleza. Ó, agora a Santos Souza levantou a mão para perguntar. Depois tem a Vanessa, Mas a Mariana. Mariana já, acho que a Mariana já respondeu minha pergunta, porque eu Já? queria saber para estudo, então eu não vou poder usar, porque para resumir livros, para fazer texto, então acho que não vai ser possível. Acho que para você É, estudar pode, é, né? de- Você não pode fazer um depende da trabalho. situação. Sim, eu Exato. queria próprio fazer meu portfólio elaborar através da inteligência artificial, porque eu trabalho e eu faço a Ah, universidade de educadora. Eu já tenho 60 anos, resolvi voltar a estudar, fazer transição de carreira e tudo quanto. E Parabéns. legal. para mim ia ser ideal. Ainda mais que eu não tenho, não é dá muito tempo que eu falo francês, tem 4 anos só que eu estou aqui na Bélgica. E antes eu vim da Itália, muitos anos falando italiano. E eu achei que seria interessante eu começar a produzir meu portfólio através da inteligência social, da inteligência artificial, para me ajudar nos textos, me ajudar no resumo dos livros. Dá, até dá. Então vamos passar Sim, para a inclusive, Vanessa. Então, a Vanessa tem pergunta. Jana, Vanessa, tá ouvindo? tá ouvindo? sim. Tô bem rouca. Jana, eu queria te agradecer Aí. por ter humanizado um pouquinho a inteligência artificial. Eu confesso que eu ando mais assustada do que empolgada com ela. E eu queria assim, te perguntar, porque para mim assim, eu uso muito pouco ainda, mas eu tenho assim, eu reflito muito sobre ela e eu acho assim como você começou o nosso papo, né, falando que nós somos a última geração que viveu o analógico e o digital, isso me preocupa muito, porque eu penso assim que a gente é músculo, né? Nosso pensamento é uma musculatura assim que a gente vai acabar deixando de pensar e desenvolver um pensamento crítico, né? Você só mostrou um slide dos pontos positivos. Você vê alguns pontos negativos no uso da inteligência artificial? Eu queria trocar isso com você, essa sua opinião. Assim, eu vejo
realmente é Foi. um, é Ei, um, Lara, exer- ela não tá comendo lá comida. é um exercício realmente de Só um minutinho, resistência. Jana. Só um Oi, minutinho. Gente, quem não está conversando agora, desliga o microfone Já para fechei. não dar interferência, por favor. eu acho que é um, Pode é, continuar, des- Jana. sim. Eu acho que é um exercício de resistência, né? Por exemplo, a minha filha não conhece o chat, não sabe nem usar, não sabe nem como faz pesquisa. Eu acho que o importante é a gente não perder essa raiz, a gente não transferir para ele. Por isso que eu falo muito da parte de educação com o chat, porque ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Então, sim, Adorei é isso. usar verbo modal, poderia, agradeceria, muito obrigado, bom dia, chat. Porque senão a gente vai realmente transformar a nossa linguagem de uma forma muito automatizada. E ela já é na Europa, né? Assim, uma das crises que a gente tem muito aqui é sobre o bom dia. Na França, nem tanto, assim, eu não sentia tanto isso quando morei na França. Mas aqui, né? Aqui não tem bom dia, aqui não tem, né? Por favor. Na Alemanha, pior ainda. Então, assim, tem uma questão né, de comunicação não violenta que depende de nós. Depende de nós. E eu tento, por isso que eu acho que eu começo humanizando esse tema, porque eu não tiro a responsabilidade de nós. A gente tem que saber sobre os conceitos de um negócio, a gente tem que saber sobre o que é ideia, o que é projeto, porque antes éramos nós que escrevíamos. Então a inteligência é nossa, ela só está performando mais, como a Renata falou, né? Ah, eu fiz com o chat, ficou melhor. Ela só performa mais, né? Mas talvez se ela tivesse mais tempo de se dedicar mais naquele assunto, ela chegasse né, naquele mesmo resultado, né? Então, assim, é só por uma questão de tempo mesmo. Então, e de abrir a mente, de repente, por uma palavrinha. Eu tenho certeza, assim, eu acredito, né? Certeza, mas eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei em alguma entrelinha aqui, alguém anotou e abriu a mente para algo que Não, reflita. é, só para fechar um pouco meu pensamento, eu adorei assim, a tua fala. Eu acho que não é uma questão de resistência. A gente sabe que ela está aí, que ela vai ser implementada na nossa sociedade, a gente queira ou não. Mas eu acho que é tão importante essa reflexão junto, entendeu? Porque não dá para entrar nessa onda da inteligência artificial com esse ar de empolgação, sabe? A gente tem que entender que a gente também é muito responsável para passar para a próxima geração algumas reflexões a esse respeito. Eu, na minha visão, pelo menos, eu penso assim, sabe? Sim, não, Eu eu acho. concordo e eu penso assim também. Eu penso muito, por isso que eu acho que a apresentação ficou muito grande, porque eu tinha que despertar a nossa responsabilidade. Exatamente. E eu tinha que apresentar uma ferramenta que potencializaria essa inteligência que a gente já traz dos nossos repertórios, das coisas que a gente fez pela primeira vez e que trouxe resultado, das 64 mudanças que eu fiz na minha vida ao longo dos 47 anos. Já Eu não podia abrir uma nasci empresa de hoje. mudança, né? Olha só. Se tudo der errado, é isso aí. Mudança. Nastar Nem fala, mudança. vamos junto, container. É isso aí. Não, mas Agora tem a. é muito assim, eu tive uma resistência de utilizar, tinha medo também, por questões dos dados que estão ali, abertos a todos, mas é a questão, ganha muito tempo, a vida que nós temos é corrida. Eu, por exemplo, hoje eu estava falando para as meninas na minha última reunião antes daqui, eu estou cansada mentalmente, Sim, mas eu preciso entregar um documento amanhã. Então, se eu jogo uma palavra que vai me facilitar, desbloquear a frase, por que não? Né? Com responsabilidade, exato, né? Mas, ó, exato. precisamos finalizar. Renata, se for bem breve, deixamos, senão a gente não deixa.
Beleza, deixa a Mariane falar então. É só a parte das alucinações que eu não entendi como é que a gente usa e o que que faz essas alucinações. Se Na for verdade, comprido, você deixa para depois, se for na curto. verdade, a gente nem pode fazer nada, né? Ele que alucina sozinha, porque às vezes a gente coloca um contexto ali que ele não entende. Ele não entendeu o que você É. escreveu ali. Aí você fala para ele, chat, eu não gostei dessa resposta, você pode melhorar. Às vezes, se a coisa está muito perdida ali, a informação se perdeu muito, você abre outra aba e põe de novo a informação e tenta contextualizar ela melhor, tenta ser mais concisa, mais direta, ser mais clara, porque ele alucinou porque às vezes ele se perdeu no pensamento. Ah, Então, tá, beleza. Eu achei que você tinha dito que tinha uma funcionalidade o de que... alucinações, porque Não, minha filha me chama aqui de vez em quando, eu perco o fio da não. meada. Não. Aí é ele que se perdeu, mas aí o que você Realmente, pode ele se fazer, se perde. você acha que dá para recuperar, você dá o feedback. Não gostei dessa resposta. A resposta não foi boa, não atendeu os requisitos que eu te pedi. Repita, considere tal coisa. Coloque algumas palavras de impacto, reveja, reconsidere, use verbos, né, de ação para que ele tenha essa ideia de que ele tem que fazer algo diferente, que aquilo ali não está legal. É por isso. Beleza, muito obrigada. Foi muito, muito legal aí a apresentação. Eu acho que tem Obrigada a uma vocês pelo mensagem feedback. da Mariane aqui, que eu fiquei pensando. Mariane, você pode fazer, se ela está aí ainda? Mariane, ela, É sobre... peraí, agora teve outro. Conteúdo interessante seria agilidade e eu não entendi muito bem o que que é a outra coisa. Scrum Master. Ah, Scrum Master. Scrum Master. Outros conteúdos interessantes seriam o que vocês acham. Acho que ela tá sugerindo outros webinários, Ah, outras sim. palestras sobre esse assunto, né? Mas não, ela. Agility, ela tá sugerindo. Sim, mas para eu Agility e falar, Scrum Master. sobre esse... Acho que seria para você falar. Sim, nossa, super bom, porque é um tema tão bacana e tanta gente pode ser Agile, pode ser Scrum Master nas suas empresas, porque hoje está tendo uma mudança de projeto, né? Os projetos antigamente, eles eram muito tradicionais, então ficava 3, 4 anos, 10 anos para sair um produto. E hoje a agilidade está trazendo esse upgrade mais rápido, né? Você começa a entregar o produto em incrementos mais semanais, mensais. Então, todas as empresas, todos os projetos, tudo que a gente faz, hoje a gente pode usar a metodologia Agile para fazer esse tipo de ganho, né? Otimizar. E aí não tem nada a ver, assim, nada a ver numas, né? Mas assim, não tem, depende muito de nós, né? Tem muitos facilitadores que fazem isso acontecer de uma forma mais. E aí envolve tudo, envolve as comunicações não violentas, envolve a parte de gerenciamento de projeto, envolve tudo, envolve toda essa management, tem tudo junto. Mas é bem bacana, é um tema muito gostoso de aprender e de falar também. Já É um... vamos Nube, colocar anota aí na agenda aí, viu? Ih, já está aqui, ó. Eu vejo que em Muito legal, 2024 nós teremos vários A, encontros. a Jana, a Jana vai voltar para, como é que chama quando a gente pede a última música lá no show lá? Mas Uma canjinha É lá, né? mesmo? Eu não lembro mais, gente. Como é que É bis, não chama? é? É bis, Não. canja, alguma coisa assim. Mas assim, nossa, eu fiquei impactado com a Vanessa, tá? A Vanessa mudou Eu? Não, assim, eu fiquei impactada porque realmente é uma reflexão muito profunda mesmo. Assim, é legal ter essas reflexões, entendeu? Não deixar elas. Porque a gente é munido de história. Foi muito difícil fazer essa apresentação, tá?
porque vocês vieram, a gente veio de um momento muito holístico, né? Muito de pessoas. E eu precisava falar, por isso que eu estava muito nervosa, porque eu falei, gente, como que eu vou falar de tecnologia que não tem vida para algo que tem vida? Então, existia um confronto muito grande. Só que a gente precisa também entender a nossa vida, o que nós somos dotados, até para não delegar para uma inteligência artificial ser mais inteligente que a gente, né? Para Isso, não. Jana, Isso é muito. eu sou uma pessoa muito aberta à inovação, a aprender coisas novas, mas eu tenho me questionado muito porque eu acho. Eu estava lendo o livro do Harari, né, que ele fala que em 2050 vamos ser um bando de inúteis, porque a gente está perdendo a nossa capacidade de pensar, de ter pensamento crítico. E eu acho isso muito sério. A gente está vivendo esse mundo. Eu leio várias entrevistas dele no YouTube, né? E ele é um crítico, né, da inteligência artificial, porque a gente tem níveis, né? E parece que a gente já está avançando para níveis que vão ser irreversíveis. Não sei explicar muito, mas é isso. Então, Eu realmente, eu tenho 3 engenheiros em casa. A gente fala de inovação e eu sou uma dentista que, assim, saiu da curva mesmo. A gente fala, isso que eu não consegui trazer o que eu vi no Web Summit. Eu vi odontologia com inteligência artificial, reduzir de 24 atendimentos para 3, um tratamento ortodôntico. E eu parei para assistir essa palestra e falei, eu, ortodontista, me explica como que é você ficar 2 anos com o paciente e reduzir ele a 3 atendimentos. Então, é legal para quem ganha o dinheiro, mas para quem está sendo assistido, né, talvez trouxesse um pouco de desconforto. Então, eu acho que quando eu falo sobre a resistência, é um pouco da gente ser uma resistência no sentido de vamos puxar para o que é raiz ainda, vamos trazer para nós, vamos ser essa geração, entendeu? Que tem essa cabeça ainda que pensa sobre esse assunto, exato. que discute esse assunto. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande quando eu vim aqui. Eu juro por Deus, assim, eu já fiz palestra para general, para presidente, para um monte de gente, e eu não fiquei tão nervosa quanto eu fiquei nessa, porque eu não queria passar a ideia de que nós estamos surfando total nessa onda. Porque quando você surfa nessa onda, você está perdendo coisas também. E essas coisas que a gente está perdendo, talvez impactem totalmente uma humanidade. Né? Exatamente. Então, assim, a reflexão é muito grande, a Muito responsabilidade é sério. muito grande. Então, que legal que vocês entenderam, né, esses 2 pontos, e vocês podem escolher também, né? Que ponto vocês querem estar, né? Que ponto vocês querem apoiar, e tá tudo bem, não tem certo e errado. Somos o que somos, né? Ana, tá muito bom, mas muito obrigada, gratidão. Tenho Obrigada a certeza você, que todos